Boa noite, sejam bem-vindos ao Pontos de Vista. Aos domingos cá estamos para olhar para os principais acontecimentos da semana, numa noite em que o Presidente da República dirigiu-se à nação e decidiu prorrogar o estado de emergência pela terceira vez por 30 dias. Esta foi a principal nota, então, da comunicação feita pelo Presidente da República há instantes, que teve transmissão em direto, então, aqui na STV. Vai ser o assunto também de fundo aqui na análise com os nossos comentadores residentes. Boa noite ao Silveira Nguano, Feliz Silvia e Eduardo Namboretti. Vamos começar pelos temas da semana, depois iremos olhar então para a comunicação do Presidente da República e vamos também falar ainda neste programa do acórdão do Tribunal Judicial da cidade de Maputo, que condenou então, que absolveu Rufino Likuku, e ainda vamos olhar para os 45 anos da independência nacional. Vou então começar pelo Silveira Nguano, escolher como assunto da semana o Bispo de Pemba. Eu queria cumprimentar os telespectadores, cumprimentar os colegas do painel. Sei que eu, de fato, escolhi esta figura por duas razões. Primeiro, porque uma certa imprensa parece não compreender a preocupação justa que este pastor da igreja tem pelo seu rebanho, a preocupação que tem com os moçambicanos. Efetivamente, tem sido uma voz que se levanta a partir do norte acerca da situação humanitária, um grito de paz e até de grande desconforto com a situação que se vive em Cabo Delgado. Então é difícil perceber como é que algumas pessoas, uma certa imprensa, diante de um homem com este interesse pelo nosso povo, justamente preocupado com a situação que se passa em Moçambique, há de ser nome. Portanto, eu queria, de fato, me solidarizar com o papel que o Bispo de Pemba tem desempenhado em prol da paz, em prol do bem-estar dos moçambicanos, e lhe dar força e também pedir para aqueles que não compreendem para irem ter com ele, para perceber quais são as suas motivações e se calhar ali saem muito mais reconciliados. Para fazer força, seu Bispo, nós estamos muito satisfeitos e muito tocados com o esforço. Portanto, é o exemplo de pastor, do homem de Deus em Moçambique. Muito bem. Eduardo Namboretti escolheu como assunto da semana solidariedade com Cabo Delgado também. Eu começo por agradecer a Deus pela saúde e vida, cumprimentar aqui aos colegas do painel, Assis Jeremias, e aos telespectadores que nos assistem também. Eu escolhi este tema, solidariedade com Cabo Delgado, porque chegam-nos informações preocupantes da situação que vai se agravando cada vez mais naquela província, situação humanitária, situação da segurança, e que coloca muitos dos nossos concidadãos a terem que se deslocar para zonas mais seguras, deixando para trás toda a sua vida, todos os seus bens, e nesse percurso há incidentes que são relatados, pessoas que são feridas, pessoas que são mortas, e tudo isso por conta da situação dos ataques terroristas que acontecem naquela parte do país. E por isso eu queria apresentar a minha solidariedade e apelar que continuemos a orar e colocar Cabo Delgado nos nossos pensamentos, porque afinal de contas Cabo Delgado também é parte deste país. Se uma parte de nós não está bem, não podemos estar bem. Queria fazer este apelo para que todos nós possamos colocar Cabo Delgado nos nossos pensamentos, nas nossas orações, na expectativa de que muito em breve eles também possam conhecer a tranquilidade, possam conhecer a paz e retornar às suas vidas normalmente. Feliz Silvia escolheu como assunto da semana as felicitações recebidas por Moçambique e pelo Presidente Nilson em particular por ocasião dos 45 anos da independência nacional. Obrigado, boa noite, Jeremias. Começar por saudar aos meus colegas de painel e aos telespectadores da STV. Eu escolhi este facto porque esta semana nós celebramos os 45 anos da independência. E o Presidente da República, Filipe Nyusi, recebeu mensagens de felicitações por parte dos seus homólogos, nomeadamente dos Estados Unidos, mas também do Timor-Leste. Na sua mensagem, o estadista americano reitera a vontade do seu país em aprofundar os laços de amizade e cooperação com Moçambique.
Este caso reveste-se de grande importância se termos em conta o peso que os Estados Unidos têm no Concerto das Nações. Mas também Moçambique cultiva relações amistosas com Timor-Leste. Nós sabemos que durante a crise política timorense, muitos líderes daquele país encontraram Moçambique como um sítio onde podiam viver durante aquele período. Eu penso que este é um facto que vale a pena realçar, e se termos em conta que o Moçambique celebrou os 45 anos da independência e estes dois estadistas reconheceram isto, felicitando e abrindo espaço para que se aprofundem os laços de cooperação. Muito bem, vamos então aos assuntos que elegemos. Como eu disse, vamos começar então por olhar para a prorrogação do estado de emergência pelo Presidente da República. Decidiu então, como eu disse, prorrogar pela terceira vez o estado de emergência por 30 dias. O Presidente da República justificou com o facto de estarmos a transitar do padrão de transmissão para o padrão de transmissão comunitária em muitas partes do país. Disse ainda que não só temos mais casos, como está a aumentar a velocidade de propagação da Covid-19. Apesar disso, o Presidente autorizou a retoma faseada das aulas no ensino primário, ensino secundário e ainda nas classes terminais, portanto, do ensino superior. Autorizou igualmente a abertura da entrada de investidores e gestores para dinamizar a economia. As igrejas, os espetáculos musicais, os bares, os desportos coletivos, os ginásios, esses mantêm-se, portanto, encerrados. Muito bem, vamos olhar para esta decisão do Presidente. Feliz Silvia, começo por si. O que é que lhe pareceu então esta decisão do chefe de Estado relativamente à prorrogação do estado de emergência? Primeiro dizer que era expectante que pudesse haver esta prorrogação pela terceira vez, a avaliarmos por aquilo que é o número de casos que temos vindo a registrar. Naturalmente que Moçambique retardou um pouco o pico, mas este mês de junho foi o mês em que houve muitos infectados. Temos 2 cidades que passaram para a situação de transmissão comunitária, neste caso Nampula e Pemba, mas há uma questão que é preciso realçar aqui, que o Presidente da República diz, que é crucial encontrar um balanço justo entre a economia e a saúde. É a razão pela qual, dizia até o Jeremias, que o Presidente falou da autorização da entrada de investidores e outros gestores para animar a economia nacional. Era expectante e é preciso compreender que as pessoas continuam a seguir as medidas de prevenção. Neste caso, elencou Sua Excelência o Presidente quais são as medidas que têm que continuar a ser estritamente observadas, neste caso, o distanciamento físico, a questão do uso das máscaras, não aglomerações, e o adiamento também de cerimônias sociais que não sejam muito imperativas naquele momento. Então, quero acreditar que, pese embora tenhamos retardado o pico desta doença, há esta necessidade de continuarmos em estado de emergência por mais 30 dias, mas também foram anunciadas algumas questões que vão ser relaxadas. Por exemplo, a retoma das aulas, eu penso que mais do que justo é necessário que as crianças voltem à escola, naturalmente que observando todas essas medidas. Sua Excelência o Presidente foi incisivo ao afirmar que o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação devem encontrar mecanismos mais eficientes por forma a evitar que o regresso desses alunos seja uma catástrofe em relação àquilo que são as infecções pela Covid-19. Silvério Longuano, sua leitura a esta comunicação do Presidente da República e destas decisões em particular? Bom, eu penso que a expressão usada pelo Sr. Presidente da República é, portanto, manter o estado de emergência. Mas, efetivamente, o conteúdo deste novo estado de emergência é de relaxamento das medidas. Portanto, eu penso que é importante que fique isto claro, que o Presidente da República, aconselhado, como ele próprio afirmou, pela sua comissão científica, mas também pelos órgãos de consulta do Presidente da República, percebeu que é importante nos focalizar nas questões da saúde, que continuemos aquelas medidas que são do domínio público, essa expressão que ele mesmo usou. Temos que reforçar a fiscalização do uso da máscara, do distanciamento social, do lavar as mãos. Temos que continuar a fazer isto tudo e acho que isso tem que ser, porque a Covid é um problema grave de saúde pública, mas também
ele percebeu que para nós termos capacidade de continuarmos a manter esta nossa saúde, a financiar o próprio sistema de saúde, é preciso que a economia continue funcionando. Portanto, há uma necessidade de uma visão holística daquilo que é o país, daquilo que é o Estado, que tem a componente de saúde como uma componente fundamental, mas que esta componente de saúde só funciona também quando os outros setores da economia funcionam. É por isso que ele relaxou as medidas no sentido de abrir para que as aulas iniciem. Eu penso que isto é fundamental. Portanto, se tudo correr bem, vai-se poder salvar o ano letivo e assim fugimos daquele cenário de termos mais 1 milhão de crianças a entrar no sistema, quando as que entraram este ano, efetivamente, não saíram. Portanto, penso que este cenário é um cenário temível. Mas o mais importante também é que o Sr. Presidente da República lembrou que estas medidas são tomadas, mas podem ser retrovertidas se se perceber que a Covid está a propagar-se mais, se verificar que não estão a atingir o objetivo pelo qual foram feitos. Portanto, a grande ideia que sai desta comunicação do país é que é preciso relançar a economia, é preciso relançar a atividade econômica, é preciso que comecemos de novo, timidamente, por fases, a trabalhar, porque isso é que é fundamental. Se nós continuarmos efetivamente agachados, com medo do Covid, e parece, portanto, o entendimento do Presidente da República é que o Covid pode ter vindo para ficar, portanto, pensava-se que era algo passageiro, mas está a mostrar que ele é durável, nós não sabemos até quando. Havia uma grande expectativa de que ia se conseguir a vacina, mas também ela está a se mostrar cada vez mais longínqua, não se sabe quando é que ela chegará. Portanto, olhando para esses aspectos todos, há a ideia de que vamos, sim senhor, retomar as nossas atividades laborais, vamos continuar a nos proteger do Covid, mas sem descurar também aquilo que é muito importante, que é o trabalho, que são as atividades econômicas, que é a formação do homem, que é fundamental. Muito bem, já voltarei para si. Deixe-me só avançar aqui para eu não poder. Boa noite também. Pergunto-lhe o que é que lhe pareceu esta decisão. Foi uma decisão sensata ou não? Bom, já era de esperar que o Presidente da República iria tomar esta decisão, porque, de facto, a tendência dos números de infecção é de subir e alguma coisa tinha que ser feita. Seria contraditório se não fizesse isto a essas alturas. Entretanto, eu olho com alguma preocupação e espero para ouvir mais detalhes por parte do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde, sobre que mecanismos vão ser adotados para assegurar que, de facto, estas decisões não tenham efeitos negativos ou efeitos colaterais. Falo isto em relação à reabertura das escolas primárias. Eu havia dito isto no último programa que tivemos aqui, que concordava que se abrisse o ensino superior, porque a esse nível nós estamos a lidar com pessoas mais responsáveis, pessoas mais adultas, que possam por si só se governar. Mas quando falamos de crianças de escola primária, eu vejo alguma dificuldade, porque as crianças são crianças. Portanto, vão para a casa de banho, vêm para a escola juntos, porque o problema das crianças do ensino primário não é só quando estão na escola. É preciso termos um mecanismo de acompanhá-los desde o momento que saem de casa. Teremos esta capacidade de evitar que eles estejam aglomerados no caminho de casa para a escola, ou só vamos focalizar as nossas atenções a partir do momento que elas chegam para a escola. E como é que é o processo de regresso para casa? Porque nós não podemos olhar apenas o processo dentro do quintal da escola, dentro dos limites da escola. É preciso percebermos essas crianças, todo o seu trajeto de casa para a escola, da escola para casa. Portanto, eu tenho alguma reserva e não tenho muita certeza se
ponto de reabertura do ensino primário e até o ensino secundário foi muito acertado, mas é bem acertado para o caso do ensino superior, por as razões que eu já apresentei, são pessoas mais adultas, e também o relaxamento da medida em termos de efetivos de trabalho. Parece que agora será permitido que esteja pelo menos até metade do efetivo. E quanto a mim, nesse caso, até podia ser todo o efetivo da empresa, porque se as pessoas que estão a trabalhar, estamos a falar de pessoas adultas, dentro de uma instituição, é muito possível controlar a forma como essas pessoas se comportam dentro dos serviços, se usam todas as medidas de prevenção, as máscaras e tudo que tem que se fazer. Portanto, em termos de trabalho, de instituições, de empresas, eu acho que podia até permitir que todas as pessoas voltassem aos seus locais de trabalho, desde que observem essas medidas. Também outra coisa que me chamou a atenção na sua comunicação foi a questão dos restaurantes, que disse que a parte dos bares mantém-se fechada. Do bar mantém-se fechada, mas a parte do restaurante mantém-se aberta. Bom, não entendo muito bem a lógica disso, porque podemos fechar o bar e transferir o que se vende no bar para a mesa do restaurante. Portanto, se o problema aqui é evitar que as pessoas consumam álcool, não é só fechando o bar, mas é ser mais claro que, olha, não se consome álcool durante o período de vigência do estado de emergência. Mas, no geral, eu acho que o objetivo era retornar à vida, gradualmente retornarmos à vida normal e assegurar que a economia também possa, aos poucos, voltar à sua normalidade. Nesse aspecto, sou de acordo de que as medidas devem ser efetivamente essas, voltarmos a estimular o funcionamento da economia, voltarmos a abrir os espaços que estavam muito restritos. Há a situação também das igrejas, há muita reclamação por parte das igrejas que gostariam de voltar a congregar, mas na situação em que nós estamos, continua a ser de facto preocupante que possamos voltar a congregar como congregamos, mas também poderia se relaxar de alguma maneira, permitindo que nas igrejas ou nas instituições de culto pudesse-se observar as medidas de prevenção que são recomendadas pelas autoridades. O Presidente dizia que globalmente os países africanos ainda não atingiram o pico, ao contrário do que está a acontecer com alguns países europeus, até alguns americanos, portanto, que estão na expectativa de uma segunda vaga desta doença. Portanto, não temos ainda atingido o pico, significa que o risco de chegarmos ao pico ainda é muito grande. Aliás, o Presidente disse que estamos a entrar no padrão de transmissão comunitária. Este relaxamento não nos vai levar àquilo que o Presidente disse, que estava a haver muito desleixo por parte das pessoas. Não vai estimular o desleixo, na vossa opinião? Bom, se até agora, com as medidas que estão em curso, nós temos o problema que temos, por isso que eu dizia que eu espero ouvir a regulamentação que vai ser produzida pelo Conselho de Ministros sobre quais as medidas concretas que vão ser adotadas para evitar que a situação que prevalece hoje, não é, a situação presente, não continue no decurso desse novo período de estado de emergência. Porque se não houver nenhuma alteração neste âmbito, provavelmente poderemos assistir a situações mais piores, portanto, a situações mais delicadas do que estas que nós temos hoje, porque é apenas uma prorrogação do período, mas esta prorrogação deve ser acompanhada por medidas um pouco mais, não diria drásticas, mas talvez medidas mais acertadas no sentido de assegurar que o que está a acontecer hoje, em termos de desobediência, se está a faltar a educação cívica, se está a faltar a fiscalização, alguma coisa que está a faltar, espero eu que o Conselho de Ministros possa corrigir de modo a que os próximos 30 dias não venham nos mostrar que esta foi uma decisão errada. Mas é verdade que já não estávamos mais em condições de manter os serviços fechados como estavam, porque as pessoas precisam de viver. A economia também precisa de ser reanimada, só que para evitarmos o pior, é preciso que as medidas sejam
que forem a ser recomendadas sejam mais acertadas e serem cumpridas por todos, não é? Tiveram na sua leitura, o Presidente disse que não só temos mais casos, como está a aumentar a velocidade de propagação da Covid-19. Estou aqui a citá-lo. Não seria mais consistente relaxar as medidas depois de atingir o pico? Não estamos a criar uma enorme exposição para rapidamente chegarmos ao pico com isto? Por um lado. Mas, por outro lado, a asserção que o Presidente também trouxe aqui, é preciso pensar também na economia. É certo que a doença é um fator de preocupação relevante, mas também é preciso pensar na economia. É uma espécie de um trade-off que é preciso tomar aqui. O melhor caminho foi este ou não? Bem, eu penso que isto é um grande paradoxo. Mas eu quero acreditar que os 3 meses ou 2 meses que nós tivemos no estado de emergência também foi uma escola, também foi uma pedagogia. Portanto, aprendemos muito. Há muitas coisas que no princípio não sabíamos, agora já sabemos. Nos adaptamos a muitas medidas restritivas, tem a ver com o distanciamento social, tem a ver com a lavagem das mãos, tem a ver com, sobretudo, com o uso da máscara. Portanto, também é preciso dizer que aprendemos. Portanto, já sabemos hoje lidar melhor com o Covid do que sabíamos antes. Portanto, penso que esta aprendizagem... Ainda assim, com esta aprendizagem, estamos a aumentar a velocidade de... Bom, eu penso que é muito discutível se estamos a aumentar, se não estamos a aumentar, porque há 2 coisas que é preciso perceber. Uma doença contagiosa sempre vai contaminar as pessoas. Portanto, para mim, pareceu-me que a ideia do estado de emergência não foi feita no sentido de que vamos travar a contaminação, mas que havíamos de diminuir os índices da contaminação. E se nós fazemos uma comparação, por exemplo, com a África do Sul, que está aqui ao nosso lado, se compararmos com os países europeus, podemos dizer, sim, senhor, os moçambicanos conseguiram travar a propagação. Portanto, também é possível fazer esta leitura. A outra questão também é que este conhecimento da pandemia permitiu também que o número de testagem também aumentasse. Portanto, quando se testava, imaginemos, 50 pessoas por dia, não vai ter o mesmo resultado quando estás a testar 500 pessoas por dia. E também o próprio tempo, não é? É preciso perceber que estamos a lidar com números cumulativos também. Portanto, parece-me que a própria leitura, é verdade que isso tem que ser lido por epidemiologistas, portanto, pessoas que têm um conhecimento, mas me parece que não podemos dizer que esta guerra foi perdida. Não foi perdida porque, efetivamente, nós ouvimos falar de números, até em alguns países africanos, em que, efetivamente, olhando o número da população de Moçambique, o número de infectados, há de perceber que Moçambique estaria à frente de São Tomé, estaria à frente de Cabo Verde, portanto, estaria à frente de vários países, mesmo do ponto de vista dos países de expressão portuguesa, para não falar de países nossos vizinhos. Portanto, não podemos dizer que chumbamos. Eu penso que os moçambicanos fizeram muito, se esforçaram muito e ainda podem fazer melhor. Eu penso que a questão é que nós conseguimos isto, mas nós podemos ir mais à frente. Agora, se essas medidas de relaxamento vão estimular maior desleixo, se é essa expressão, eu penso que não. Até pelo contrário, porque há de perceber que numa situação de frustração, de falta de futuro do ponto de vista econômico, de perca de postos de trabalhos, numa situação em que a pobreza efetivamente estava a aprofundar-se, se olharmos aos números. Eu penso que este quadro, e sobretudo a falta de futuro, não é? Esse pensamento de que, pronto, estamos a cair, não há volta a dar, eu penso que proporcionava mais desleixo. Pelo contrário, com estas medidas, as pessoas podem dizer,
é possível, então, darmos a volta a isto. Vamos voltar ao trabalho, vamos ser mais responsáveis, temos que cumprir um pouco mais. Eu penso que isso até pode, se nós tomarmos essas medidas com muita alegria, com muita esperança, não sei que estamos a construir o nosso país, até pode dar no sentido inverso, em que agora haja mais cumprimento dessas medidas, porque as pessoas percebem que não, afinal as nossas autoridades estão a ouvir o nosso clamor, os trabalhadores vão perceber que não, o governo está a perceber que nós não estamos a aguentar, precisamos de voltar a trabalhar. É por isso que efetivamente estava a dizer o Namorete, de que é preciso repensar, se calhar, e depois, portanto, eu penso que foi nesta linha, se calhar, se pensar, bom, quando estamos a falar do ensino primário, mas é a última fase. Antes de começar o ensino primário, vai começar o ensino superior, vai começar o ensino secundário. Vamos ver o que é que acontece. E se calhar também por esta via, podemos, porque isso é muito necessário, olhar para a questão das igrejas. Bom, porque nas aulas também há aglomeração de pessoas. Então, as pessoas que estão ligadas à religião, as pessoas que são tementes a Deus, até pensam que com muito mais razão, porque se nós abandonamos Deus no momento em que mais precisamos dele, embora não se trata de abandonar, trata-se de adorá-lo de outra maneira, mas efetivamente, uma vez que é necessário que os crentes dêem esse testemunho de louvor, de glória a Deus em conjunto, porque não, se calhar também tem que se olhar para isto, mas eu percebo que é no sentido de que vamos experimentar com poucos aglomerados a partir das salas de aulas, não é? A partir das salas de aulas, também um pouco nas empresas, nos restaurantes, e se calhar vamos ver, dentro de 1, 2 semanas, já se pode também chegar à questão das igrejas. Portanto, eu penso que a questão é uma questão pedagógica. Esta questão do Covid nos deu novas lições. Então, assim que estamos a querer lidar já com o Covid, não com uma coisa passageira, mas com uma coisa que veio para ficar, então vamos aproveitar essas lições e pouco a pouco ver se nós... Então, acha que este é o melhor caminho? Feliz também coloca a mesma questão. A primeira parte do Presidente traça um cenário pouco católico, portanto, pessoas, um acentuado desleixo por parte das pessoas que chegam a organizar festas, uso de máscaras que o fazem mais por medo das autoridades do que propriamente por prevenção relativamente à saúde. E, no entanto, as decisões foram num sentido mais, elas entrada no padrão de transmissão comunitária, ou seja, quando fui ouvindo o Presidente a falar, eu fui ficando assustado até relativamente o risco de agravamento das decisões, mas, no entanto, quando comecei a ouvi-lo a dizer que precisamos de evitar o colapso da economia, ou seja, este balanço entre a saúde e a economia terá pesado um pouco a parte econômica. Eu penso que essa questão econômica, o balanço a que se referia, é que a economia tem que funcionar mesmo para dar resposta à situação da Covid. O Presidente da República disse que este assunto da Covid-19 ainda vai durar muito tempo e não há uma perspectiva de se descobrir uma vacina o mais rápido possível. É preciso que vivamos a nova normalidade. E eu acredito que enalteceu também o desempenho dos profissionais de saúde, que a cada dia vão conseguindo lidar melhor ainda com esta situação. O rastreio dos casos da Covid-19 no país pode permitir que se faça um estudo profundo de como é que este relaxamento das medidas deve ser aplicado. E temos que compreender que as medidas que foram relaxadas são aquelas que têm uma ligação direta à economia. Porque perder um ano letivo, conforme dizia aqui no outro... acho que foi na semana passada, que imagine para aquele pai que está a pagar mensalidades, para depois perder o ano letivo. Mas o Presidente disse igualmente que este relaxamento de algumas medidas pode se alterar de acordo com o cenário. Se vermos de facto que estamos a avançar para uma situação pior, pode-se voltar a fechar. Eu não quero acreditar que o aperto em relação às medidas é muito eficiente para o controle da pandemia. Nós temos países como a África do Sul, que até chegou ao nível do lockdown, chegou a fechar totalmente, mas é aquilo que nós já assistimos. Mas a comunicação do Presidente da República, no início, como dizia Jeremias, que até ficou um pouco assustado, era preciso de facto chamar a atenção e voltou a dizer claramente que esta é uma vitória de todos. Todos nós temos que estar unidos. A união e a coesão entre os moçambicanos é que vai levar com que nós evitemos a propagação da Covid-19.
Covid-19. Mas é preciso também reconhecer que tem que haver este balanço justo entre a economia e a saúde, porque o país está a derrapar. Dizia que a mão de obra tinha sido reduzida até 1/3. Agora estamos a falar de metade. Quem sabe, de acordo com o evoluir da situação, se formos a ver que, de facto, este relaxamento de algumas medidas não está a levar-nos para uma situação caótica, se calhar pode-se abrir, pode-se permitir que todos regressem ao trabalho. Mas observando claramente todas essas medidas que foram anunciadas. E chamou a atenção também as autoridades, nomeadamente a polícia, as autoridades da saúde. As autoridades da saúde têm que continuar a fazer palestras para evitar aquela proliferação, aquelas visitas que nós podíamos assistir aos doentes que estão internados, neste caso, e a polícia tem que fazer uma fiscalização efetiva. Neste caso, o uso da máscara, o distanciamento social, o distanciamento físico. Então, os moçambicanos, durante esses 3 meses, foram se capacitando sobre como evitar a infecção por esta doença. E isso tem que ser valorizado. Naturalmente que vamos esperar aquilo que vai ser o regulamento do decreto presidencial, e eu quero acreditar que a educação e a saúde vão encontrar melhores caminhos para evitar com que a infecção crie problemas no regresso às aulas. E as aulas vão ser retomadas de forma gradual, para permitir fazer uma avaliação. Retomamos o que é que está a acontecer. Relativamente às igrejas, qual é a sua percepção? Acha que foi uma boa decisão deixá-las de fora ainda ou não? Nós retomamos as aulas. Vamos ver o que é que vai acontecer. Depois, na segunda fase, podemos olhar já para as igrejas. Mas não é menos verdade também que temos muitas igrejas que não têm condições para funcionar sem observar aqueles aglomerados. Eu penso que temos que voltar às igrejas, mas de forma responsável. E também isso tem que ser de forma gradual. Abrimos as aulas, vamos ver o que é que vai acontecer. Daí pode-se abrir já a questão das igrejas, observando essas restrições todas. Agora, há um assunto que eu penso que não foi não sei se, por exemplo, a questão das universidades, de voltar os dois últimos anos. Mas parece que a grande questão que se coloca, sobretudo nas cidades, é a questão dos exames. Não é? Portanto, eu penso que, se calhar mais do que voltar o quarto, tem que se criar um mecanismo para que todos os níveis possam voltar efetivamente para fazer os exames, porque há de perceber que as aulas, muitas delas, foram através de plataformas digitais, aulas online, mas agora precisamos de examinar os estudantes. E a dignidade de que se reveste o exame é algo que efetivamente é mais confortável ser feito presencialmente. Portanto, eu penso que no regulamento tem que se olhar para essa questão de, nós precisamos examinar os alunos das universidades no seu todo, porque é diferente da escola secundária, em que são classes. Nós estamos, na universidade não se trata de classe. O nível é o único, só a licenciatura do primeiro. Portanto, penso que a questão de se voltar, mesmo que sejam intercalados, mas temos que pensar que não, precisamos examinar os estudantes, tanto do primeiro como do último ano. Mas eu percebi durante a comunicação que isto vai ser feito de forma gradual. Primeiro serão os 2 últimos anos. Os 2 últimos anos, partindo do princípio que nas universidades, os 2 últimos anos são porque eles têm menos estudantes. É isto que eu reitero, que é preciso fazermos uma avaliação. Na sua comunicação, o presidente foi muito incisivo em relação àquilo que são em relação ao desrespeito pelas medidas. É preciso que assumamos, de facto, essas medidas. Depois, gradualmente, vamos retomar, vamos relaxar algumas medidas. Porque não temos só a licenciatura, porque isso, o Supremo da República disse, aplica só a licenciatura. Mas nós também temos os mestrados, temos também os doutoramentos. Portanto, eu penso que o regulamento tem que olhar exatamente. O presidente falou no geral, mas dizer que são 4 anos, o doutoramento pode não ser o 4, o mestrado pode não ser o 4, portanto, podemos não ter o segundo. Portanto, parece-me que o que é necessário é, de fato, que se criem condições para que as universidades possam funcionar, não na sua plenitude, por faseados, mas acho que o regulamento tem que enquadrar toda esta situação específica do ensino superior. E entendemos também que tudo isto tem que acontecer dentro dos próximos 30 dias. Portanto, não é
tanto tempo assim que nós possamos dizer que vamos vendo como é que as coisas vão acontecendo. Mas houve um trabalho prévio dos ministérios, o Ministério do Ensino Superior com as universidades, o Ministério da Educação foi traçando cenários. Sim, bom, por isso que eu dizia que eu mantenho... Não é uma coisa assim às cegas que o Presidente... Claramente, não podia também fazer isso. Foi aconselhado, aliás, bem o disse, foi aconselhado a tomar aquela medida agora. Para nós podermos comentar com alguma propriedade, teríamos que conhecer os detalhes. Por isso que disse que, olha, eu tenho algumas reservas até perceber como é que isto vai acontecer. Acho que isso vamos saber através dos regulamentos. As nossas contribuições são importantes. Eu penso que o Presidente da República fez esta comunicação, e por isso que o documento ainda vai ao Parlamento, vai ao Governo. Penso que também está interessado em ouvir estas apresentações, as especificidades. Então, eu penso que essas contribuições são muito importantes. Não podemos deixar tudo para o Presidente da República. O Presidente da República não é obrigado a conhecer como é que funciona o hospital, como é que funciona a universidade, como é que funciona. Eu penso que é importante que nós coloquemos aqui que, efetivamente, alguma comunicação, quando diz as universidades são 4 anos, está a pensar na licenciatura, mas há outros níveis. Estamos também a chamar a atenção que, para além disso, há um objetivo importante, que é a questão de examinar os estudantes. Já estou claro. Penso que a mensagem vai chegar. Na primeira decretação do estado de emergência, houve ali na regulamentação alguns aspectos que não estavam claros e uma, 2 semanas depois o Conselho de Ministros retificou. Eu lembro que o Nambreta até foi das pessoas que levantou um dos primeiros aspectos. Portanto, estão a ser ouvidos. Nisso podem crer. Vamos avançar então para o segundo tema. O Tribunal Judicial da cidade de Maputo portanto, chumbou o recurso, quer dizer, deu provimento ao recurso que foi interposto pela defesa de Rufino Licuco, portanto, especificamente a segunda secção criminal, deu então provimento ao recurso e decidiu então absolvê-lo da sentença, portanto, condenatória que tinha acontecido em primeira instância ao nível do Tribunal Distrital. Isto suscitou várias reações por parte de organizações ligadas às mulheres, como uma espécie de um cheque em branco que está a ser dado pela Justiça para que as mulheres sejam violentadas, que foi esta a interpretação. Quero ver as vossas opiniões. O Nambreta começa por si. Bom, nessas coisas de direitos, Jeremias, as decisões dos tribunais nem sempre agradam a todos. Principalmente quando se trata de litígios, há sempre a expectativa daquele que recebe a decisão que lhe é favorável, fica satisfeito, quem recebe a decisão que não lhe é favorável, não fica satisfeito. É diferente nos casos da mediação, a arbitragem, que o esforço é que ambas as partes saiam satisfeitas com a decisão que se toma. Neste caso em concreto, nós temos este caso que é um caso criminal, e nós sabemos muito bem que para que o juiz ou o tribunal tome a decisão de consciência, não deve ter dúvidas. Há aquele princípio em dúbio pro réu, portanto, na dúvida beneficia-se o réu. E não, eu acredito que o juiz, neste caso, ele não encontrou elementos suficientes. No caso, é um coletivo de juízes. Exatamente, como foi um recurso, uma apelação. Portanto, o coletivo não encontrou fundamentos suficientes que não deixassem nenhuma margem de dúvidas para dizer que o réu, neste caso, o Rufino, tinha efetivamente cometido este crime. Eu percebo a decepção de todos que veem esta reviravolta neste caso. Todos nós, acredito, somos simpáticos às agressões que acontecem contra as mulheres, somos solidários com a causa do combate à violência doméstica, mas é preciso também nos conformarmos com a lei. Se a lei criminal diz que na ausência de provas irrefutáveis não se pode condenar uma pessoa, portanto, diz-se que mais vale
libertar um inocente por insuficiência de provas, aliás, um acusado por insuficiência de provas, do que condenar um inocente. Neste caso, eu acho que o tribunal está a querer evitar a situação de condenar alguém, mas sem ter provas conclusivas de que, de facto, esta pessoa tem culpa no cartório. Portanto, na dificuldade de decidir com base nos factos, a melhor opção, de facto, é absolver esta pessoa até que se encontrem os fatos que comprovem. O caso foi bastante badalado, comentado, e por causa das pessoas envolvidas neste caso, ganhou dimensão internacional. Portanto, o caso de violência doméstica não era o primeiro, já tivemos vários casos, mas este caso em particular envolvia nomes sonantes, o apelido Machel não passa despercebido, daí que até a comunidade internacional acompanhou com bastante atenção este caso, mas temos este lado de que, no caso em concreto, o tribunal não pode, de forma muito simples, condenar alguém quando não tem provas conclusivas que justifiquem esta condenação. Se houver um engano, o tribunal fala de uma dúvida insanável. Face a esta dúvida insanável, os 4 juízes que analisaram este recurso são os quatro juízes desembargadores, portanto, com alguma carreira, portanto, nesta área, sobretudo na área penal, decidiram, todos eles, por unanimidade, absolver o réu. O que é que lhe pareceu esta decisão? Eu preciso também dizer que o juiz da primeira instância não encontrou essa dúvida, para dizer que este assunto foi sempre um assunto levado com muita paixão. Eu preciso recordar alguns factos. Primeiro, a indenização, se não estou enganado... Eram 200 milhões. Sim, eram 200 milhões, e a maior indenização que se pediu na história de Moçambique em crimes de género, e nós até já comentamos que outros crimes de morte consumado não tinham chegado nem de perto portanto, a partir daí, portanto, é preciso lembrar também... Embora a indenização não tenha em conta o valor de uma vida, propriamente dito. Sim, mas... Há critérios que consideram, podemos ambos cometer o mesmo crime e me arbitrarem uma indenização a mim mais baixa que a sua, portanto há elementos, a capacidade financeira do réu... Quando é uma indenização que ultrapassa todas as outras que eram conhecidas até então, sempre levanta curiosidades. Nós temos que reconhecer, estamos a falar de 200 milhões, não, as indenizações que nós temos visto, quando há casos de assassinato, têm sido de longe mais baixas. Não é? Tivemos a última agora do Mucabel, que é 1,5 milhão. Portanto, estamos a dizer que é quase 150 milhões a mais. Portanto, pareceu-me que já naquela altura estávamos perante uma sentença que pode-se dizer até iníqua, que não se percebia muito bem o que queria atingir. Segundo, nós nos lembramos que o caso, quando foi disputado, foi julgado, depois da condenação, o réu não foi levado à cadeia, parecia que ia esperar o recurso. Tinham-lhe arbitrado uma sentença, portanto, o pagamento dentro de 30 dias desta indemnização. Exatamente. Depois vimos a forma como depois foi preso, de repente. Pareceu-me que este é um exemplo acabado da má qualidade da nossa justiça. Pronto, eu não digo que é muito ou pouco, que fizeram bem ou não fizeram bem, porque realmente não conheço os elementos. Há uma coisa que é clara, que a violência doméstica tem que ser desencorajada, tem que ser punida, mas pareceu-me que no caso vertente desse julgamento foi um exemplo, continua a ser até agora, de um funcionamento duvidoso das nossas instituições de justiça, porque quando em primeira instância não se encontra nenhuma dúvida, na instância a seguir há dúvidas insanáveis, quando estamos a ser confrontados com multas astronômicas que ultrapassam o razoável, quando vemos prisões espetaculares, pareceu-me que há uma coisa que é certa.
Este caso não é esta a essência da justiça, de conferir garantias ao cidadão que, caso em primeira instância possa não ser julgado com justiça, ou pelo menos ele não considera que foi julgado com justiça, tem oportunidade de outras opiniões. Sem dúvida, mas eu estou a tentar mostrar que por tudo aquilo que nos deram a conhecer, sem conhecer a matéria de fato, os casos não específicos, não é? Aquilo que a justiça nos deu foi um espetáculo realmente deprimente, por causa desses vai-vens, multas astronômicas, há dúvidas, não há dúvida, prisões espetacular, num caso que de fato se calhar poderia ter sido tratado até com mais discrição, com mais razoabilidade. Penso que este caso mostrou de fato que nós temos problemas graves no funcionamento da nossa justiça. Muito bem, os mecanismos tais de garantia que eu falo constitucionais estão lá presentes e qualquer uma das partes insatisfeita ainda pode recorrer ao Supremo desta decisão. E sem dúvida, decisão. Vamos ver ainda... Esta é a essência, exato. Feliz, Silvia, queria ouvir a sua opinião sobre ele. Bem, Jeremias, primeiro dizer que não somos juristas para discutirmos de forma técnica, mas porque trata-se de um crime de violência doméstica, a nós como políticos... E é um crime público, interessa-nos bastante. Dizer que não vi nada de extraordinário nesta reviravolta e, aliás, é possível que a vítima recorra ao Tribunal Supremo e pode ver o seu recurso apreciado de uma maneira diversa. Maneira diversa. E quero acreditar que as instituições de administração da justiça, segundo se tenta trazer, assim, de ânimo leve, de que funcionam mal, eu penso que, em algum momento, é preciso respeitar essas decisões. Na semana passada, quando falávamos do caso de Anastácio Matavele, porque há questões que se levantavam ligados a círculos políticos, mas nós vimos que os arguidos foram condenados de forma severa. Em relação a este caso, é preciso saber que é preciso também desencorajar, porque se nós estamos numa sociedade instável socialmente, se assim me permitem dizer, era preciso encontrar uma forma de desencorajar, mas o cidadão, não se conformando com a decisão, pode recorrer a outras instâncias. Assim recorreu ao Tribunal da cidade de Maputo, em segunda instância. Mas a família ou a vítima, neste caso, pode também ver o seu recurso provido pelo Tribunal Supremo. Então, quero acreditar que é um bocadinho problemático nós discutirmos estes assuntos de forma técnica, e depois desta maneira também que dizemos que a nossa justiça funciona tão mal, se calhar, quando foi condenado o arguido, podíamos ter uma certa posição, agora que foi absolvido em segunda instância, a posição é outra. Mas é preciso saber que os juízes estão a mostrar alguma independência. Era respeitável para alguns que, tratando-se da vítima, daquela família, como dizia-se aqui, que até a comunidade internacional acompanhou com alguma paixão esta situação, era respeitável que nós pensássemos que os juízes vão funcionar influenciados por esta situação. Mas os juízes são livres de arbitrar de colocar a melhor decisão que acharem de acordo com os pressupostos legais. Mas também uma questão que estava aqui a ser dito, que é preciso, não havendo provas, porque eu acredito que o Tribunal de Primeira Instância podia ter produzido melhores provas, podia ter exigido melhores provas. Ou então, até o Tribunal da cidade de Maputo podia, querendo baixar o processo de novo ao Tribunal, no sentido de encontrar melhores provas para sustentar aquilo que tinha sido a decisão ora tomada. Então, quero acreditar que vamos ainda assistir, vamos ver o que é que vai acontecer futuramente. Acham que houve alguma tentativa de politização em função dos sujeitos deste processo relativamente a este assunto? Houve esta percepção em alguns círculos, pese embora não tenha sido a minha, se formos avaliar pela forma como as decisões foram tomadas. Foi tomada uma decisão, naquela altura até é um tribunal distrital, podemos dizer que foi politizado, mas agora é um tribunal de nível de província, neste caso que é o Tribunal da Cidade, e é um coletivo de juízes já na categoria de desembargadores, que voltou a reverter aquilo que era a primeira posição. Então, acredito que é preciso tentarmos separar a questão da justiça em relação a questões políticas e vermos aquilo que é mais justo. Não sei se partilha desta mesma ideia. A forma como nós percepcionamos como sociedade a justiça também mais no sentido de pressão
Uma vez que a vítima é de uma família de um nome sonante, ou seja, a sociedade parece ter aceite com alguma naturalidade a sentença da primeira instância e parece chocada com esta, que beneficia uma pessoa de uma família que não é tão sonante como a outra. Não, eu penso que na altura, quando a sentença foi lida, criou muita gente ficou perplexa. É preciso lembrar-se que quando aquela sentença... Com a indemnização, sobretudo. Sim, a indemnização de 200 milhões, todos ficamos, de fato, boca aberta, que aparentemente, aqui em Moçambique, a justiça é severamente. Portanto, pareceu-me que aquela decisão, houve um sentimento, não é para pessoas, é claro, que não são abalizados na justiça, em indemnizações, ficou a percepção de que tinha sido uma sentença iníqua mesmo, no sentido de exagerada, descomunal e desproporcional. Ficou essa percepção. Agora, quando existe uma deliberação neste sentido, o cidadão comum fica pressuposto. Se esta pessoa não tivesse recorrido, não é? Aquelas pessoas que não têm conhecimento de direito, que não têm advogados, são condenados em primeiras instâncias em situações que realmente, noutros níveis, se percebe que nem havia crime. Quer dizer que há dúvida insanável. Nem se provou. Portanto, não é diferença de molduras penais o que está em causa. Portanto, a mim o que me assusta é que não estamos diante de diferenças de molduras penais, porque nós já tivemos, quando foi o caso do aeroporto, não é? Em que também foi uma sentença com uma moldura penal muito grande, não é o caso do ministro do Transporte. Depois, quando foi para o Supremo, a moldura penal desceu. Mas naquele caso, a diferença foi de molduras penais, mas havia, tanto numa instância como noutra, a ideia de que não houve de haver o cometimento do crime. Mas o que assusta neste caso é que tanto de uma instância para outra, é uma diferença de que não, nem houve crime. Agora, para não, atenção, os juízes não dizem que não houve crime. Mas há dúvida insanável. Tem dúvida, não há matéria. Porque o direito penal baseia-se em matérias probatórias. Sim, sim. Portanto, a decisão seja, é preciso, que não há condições. Para tomar a decisão de condenar alguém é preciso ter provas inequívocas. Então, está-se dizer aqui, esses juízes estão a dizer que nós não temos provas inequívocas para condenar esta pessoa. Pois. Mas na primeira instância tinham tido não só provas para a condenação, mas para dar, de fato, a maior indemnização da história de Moçambique. Portanto, isto é que assusta. Como é que funcionamos nesses extremos? Não é? Portanto, penso que... A experiência também acho que conta muito, porque o julgamento em primeira instância foi a um outro nível. É um nível mais tribunal distrital. É um nível distrital e não podemos negar a presença de uma figura como a doutora Graça Machel num tribunal. Por mais que essa não seja a intenção, não é qualquer pessoa que passa despercebido. Portanto, se tivesse sido uma outra rapariga ou uma outra senhora que tenha sofrido a mesma situação, eventualmente o nível de atenção que este caso teve seria outro. Portanto, isto, querendo ou não, faz alguma diferença. As personalidades que acorreram àquela sala de julgamento durante aqueles dias chamavam a atenção e criavam por si um outro clima, uma outra tensão dentro da própria sala. E eu acredito que isto pode ter tido algum impacto na forma como o próprio tribunal acabou pensando, porque efetivamente... Acha que os juízes dessas instâncias mais baixas, quando têm processos com esse caráter mediático, percebem ali a oportunidade de, se toda a gente está de olho, uma sentença mais agradável é uma sentença que condene a parte mais fraca. Acha que é um pouco isso? Há sempre pressão, não podemos negar isto. Mesmo nós nos sentimos mais à vontade num ambiente em que estamos com pessoas do nosso nível, a partir do momento que chega alguém
de um outro peso, o nosso comportamento, de certa maneira, muda. Não querendo com isto dizer que isto foi propositado. Não, era alguém, tem família, tem irmãos, tem mãe, obviamente faz todo o sentido que se solidarizem com a pessoa. Agora, a questão de fundo aqui é a mesma prova irrefutável que o Tribunal Distrital encontrou para condenar. É esta prova que já na análise do caso em segunda instância não é encontrada. Portanto, não devia haver esta disparidade. A disparidade devia ser, talvez, na forma em que o assunto foi decidido, mas a dúvida já não devia existir. Porque a partir do momento que você condena alguém, principalmente em matéria criminal, você está a dizer que não tem dúvida que a pessoa cometeu o crime. Por isso que condena a pessoa. Agora, a relativização seria na pena a atribuir à pessoa. Portanto, se é a mais gravosa ou a mais leve, ou ficamos aí no meio, é aí onde entra o julgamento do juiz, não é? Que ele vai analisar as circunstâncias e tudo isso, mas não tem dúvida que esta pessoa deve ser condenada. E neste caso em concreto, o que o Tribunal de Segunda Instância está a dizer é que tem dúvidas e não pode acolher esta decisão que foi tomada em primeira instância. E isto é o que estamos a dizer. Não estamos a dizer que esta é a melhor decisão ou não, mas no caso de facto em que não há clareza, não há evidências que se possa, de sã consciência, o Tribunal decidir em manter esta condenação, a melhor forma de facto que encontra é absolver esta pessoa. Na primeira instância, foi uma juíza que ficou a ideia de que, portanto, como mulher, também terá tomado um pouco as dores daquilo. Neste recurso, são 4 juízes, todos eles juízes desembargadores, e é uma mulher. Portanto, e do que se infere desta sentença, foi uma decisão por consenso. Portanto, são 4 juízes. Apesar de os 4 serem juízes desembargadores, portanto, não foi em sede do Tribunal Superior de Recurso, como pareceu que alguns mídias interpretaram, foi em sede da decisão do Tribunal Judicial, portanto, como uma instância de recurso, portanto, como a segunda instância de recurso à sentença produzida no Tribunal Distrital. Significa que pode recorrer ainda ao Tribunal Superior, ao Tribunal Supremo, portanto, diretamente, atendendo que a instância de recurso desta vez foi o Tribunal de Província. Sim, mas a esse nível já não vai se tratar das questões, de facto será mais análise das questões de direito. Né? Vamos avançar então para o último ponto. Como tínhamos dito, esta semana celebramos os 45 anos da independência, muito brevemente. Vou começar pelo Feliz, até porque tinha sido um pouco o seu tema da semana. Muito brevemente, como é que caracteriza os nossos 45 anos da independência? Primeiro dizer que os 45 anos de independência são um momento de festa, um momento de celebração, um momento de consagração, mas também são um momento de reflexão sobre os passos que nós demos até chegarmos onde estamos. Primeiro é preciso, há questões que podem ser levantadas. Como é que nós vivíamos antes da independência? Quais são os direitos que o povo tinha? O que é que foi feito durante os 45 anos? Há quem até pode apontar o dedo ao governo da Frelimo por não ter conseguido implementar os diversos desafios que o país atravessava. Mas é preciso realçar aqui que Moçambique estava de relações cortadas, até com alguns países do Interland, neste caso, tinham ligações com o regime racista do apartheid, o que até pode ter dificultado mesmo o uso do corredor da Beira para o transporte de mercadorias, por exemplo, para Zimbábue e Malau. Mas também é preciso não colocarmos de fora as várias adversidades que foram acontecendo, aliadas às guerras, secas e cheias por aí em diante, que se calhar não contribuíram muito para que Moçambique pudesse ter os 45 anos da independência e alcançado o desenvolvimento que tanto se pretendia que Moçambique, que tanto se pretendia que pudéssemos ter alcançado. E outra questão também, é preciso reconhecer que durante algum tempo, Moçambique teve que investir em equipamentos militares, porque logo após a independência, a Renamo iniciou uma guerra contra o povo moçambicano.
Estes foram 16 anos em que esses valores podiam ter sido investidos para construir hospitais, construir escolas, estradas, pontes, para aí em diante, mas foram investidos em questões militares. E nós temos que reconhecer que a nossa localização geográfica também, Moçambique é muito vulnerável a acidentes naturais, neste caso, a calamidades naturais. Então, são essas as várias adversidades, mas é preciso também olhar que o capital humano conheceu o seu desenvolvimento. Se olharmos para os moçambicanos de há 45 anos, antes dos 45 anos atrás, não são os mesmos que nós temos hoje. Então, eu quero acreditar que foram 45 anos de muitos desafios, mas também foram 45 anos de construção de um Estado até alcançarmos o nível em que nós estamos hoje. Silvério Nguango, qual é a caracterização que faz dos 45 anos da independência? Eu penso que a situação dos 45 anos de independência, a análise que pode ser feita, está muito ligado também com aquilo que foi o primeiro tema. Porque, olha, eu no primeiro tema falei tanto dos esforços do Bispo de Pemba em relação às questões humanitárias, à questão da paz. Mas acontece que alguns moçambicanos não olham esta contribuição como uma contribuição. Portanto, para ser contribuição, tem que partir do governo, partir do freio. E penso que o problema grave desses 45 anos é exatamente isso. Porque, a começar pela própria independência, houve um trabalho que foi feito pela Frelimo, mas também houve um trabalho, por exemplo, que foi feito pela Igreja Católica, porque foi feito por outras igrejas, por outros movimentos, por outras pessoas. Mas há de perceber que logo que esta independência foi declarada, minimizou-se, não se ligou ao trabalho, ao esforço que essas outras pessoas fizeram. É só olhar, por exemplo, nos 45, as pessoas que foram reconhecidas. Estamos a falar a nível nacional, portanto, a nível provincial, distrital não conheço, mas a nível nacional, ver que são pessoas praticamente ligadas ao Partido Frelimo. A pergunta que se faz, não seria este o momento, por exemplo, de reconhecer o esforço que foi feito por Dom Sebastião de Recente, o bispo da Beira, que fez um esforço muito grande, o esforço que foi feito pelos padres brancos. Portanto, bom, padres brancos é um conjunto, é uma congregação de padres católicos que vestia uma batina branca, foram conhecidos assim, não é? Mas são padres que contribuíram muito para a independência de Moçambique. Não seria este o momento de reconhecer o trabalho que outros nacionalistas também fizeram, mas que depois foram vaiados? De outra orientação ideológica. De outras orientações, os Urias Semangos. Estas pessoas também contribuíram, mas há de perceber que nós, até hoje, estamos simplesmente a reconhecer os antigos combatentes apenas. E os outros? Não podiam. Olha, o Presidente da República hoje, ao falar, eu gostei do vídeo, que é o nosso país, vamos todos unidos, juntos. Então, este nosso país é nosso quando são sacrifícios, quando são obrigações, quando são deveres. Quando é para colher o produto, não há nenhuma pessoa ligada à oposição que tenha sido reconhecida. Será que todas as pessoas que desde 92 que foi reconhecida, por exemplo, a oposição, não há nenhum só que tenha tido um contributo positivo? Então, parece-me que o grande problema é mesmo a exclusão, porque o colonialismo era exclusão baseado na cor. E todos nós que éramos pretos, nos unimos, embora muitas outras pessoas brancas perceberam que aquilo é uma injustiça, se uniram à comunidade negra e lutamos todos. Mas quando em 75 se declara a independência, começa a exclusão baseada na ideologia. Só são reconhecidas, só são valorizadas pessoas do Partido Frelimo. Enquanto isto não acabar, voltaremos àquilo que o Frei está a dizer. É guerra, é calamidade natural. Desde quando um país localizado no litoral é um prejuízo? Todo o desenvolvimento do mundo, os países do litoral, são aqueles que registram maior desenvolvimento. Mesmo se vamos olhar para dentro do país, a gente percebe que a parte do litoral, aqui em Moçambique, Maputo, Beira, quer dizer, as grandes cidades, Nacala, estão no litoral. Porque estar no litoral é algo propício para o desenvolvimento e não o contrário. E aqui é usado para justificar
um subdesenvolvimento que é baseado na exclusão dos outros. Essas guerras vieram de onde? É por causa da exclusão. Ora, eu não estou a discutir o passado, mas, de fato, eu fiquei muito triste ao verificar que nós estamos no momento do Covid, estamos a falar de médicos, de enfermeiros, não há nenhum que é reconhecido. Pelo contrário, estamos a reconhecer pessoas que fizeram um trabalho de 64 a 74. Até hoje, nem as pessoas que trabalharam na tal guerra de 16 anos estão a referir. Não há nenhum que referir. Para terminar, a minha pergunta é, não seria este momento em que já se dá essas medalhas de reconhecimento, em que, por exemplo, se nós temos pessoas que estão a continuar a estar nas matas e pessoas que saem, não seria este momento de premiar essas pessoas? Se temos partidos que de fato não são armados, não era este momento que devíamos premiar, mostrar que não? Isso não acontece. Queria também Temos que acabar com a isso. sua leitura aos 45 anos da independência. Bom, os 45 anos acho que é alegria para todos os moçambicanos. Para qualquer moçambicano, a independência, o sentimento de estar livre é de alegria. Tanto é que até 1975 todos nós estávamos do mesmo lado. Portanto, não há dúvida nenhuma que cada vez que celebramos a independência nacional é um momento de alegria. É verdade que depois desta independência surgiram problemas. O meu colega dizia que tivemos guerra, Carnamo fez guerra. É preciso entender também as razões desta guerra. Só para lhe elucidar, antes da Constituição de 1990, que foi, na verdade, forçada pela Renamo, nós tínhamos neste país pena de morte. Não sei se lembra que tivemos com cidadãos nossos que foram fuzilados à luz do dia por crimes que não justificariam essa pena máxima. Nós não tínhamos liberdade de expressão neste país. Nós não tínhamos a liberdade religiosa. Eu conheço pessoas que tiveram que fugir para o Malau porque defendiam uma certa posição sua religiosa. Portanto, há muito que aconteceu e é preciso reconhecermos que a Frelimo não fez só coisas boas, fez coisas muito erradas e seria muito justo, seria muito razoável reconhecer que é verdade, tivemos sim a independência, porque não vale a pena nós estarmos sempre a acusar o colono, a acusarmos a guerra da democracia. Esta guerra é que nos trouxe a liberdade que nós temos hoje. Esta guerra que a Renamo levou a cabo é a guerra que acabou com a pena de morte. É a guerra que acabou com a repressão das liberdades que nós não tínhamos neste país. Precisamos reconhecer que estas coisas foram cometidas, esses erros foram cometidos, só assim é que nós poderemos olhar para o futuro com alguma esperança. Eu gostei muito de ouvir o professor Oscar Monteiro nestas jornadas que o Conselho Constitucional está a realizar, porque ele efetivamente indica o progresso que nós tivemos, mas ele, apesar de ser um quadro sênior da Frelimo, não se esconde por detrás de reconhecer aquilo que foi mal feito e continua a ser feito. Ele diz claramente que o partido não pode se colocar acima do Estado. Ouvi também uma passagem muito breve do general Jacinto Veloso, que também assumia que no processo houve erros que foram cometidos. É natural. O importante é que temos que reconhecer que tivemos esses erros, é momento de podermos corrigir esses erros. Um problema grave que nós continuamos a ter no país é que não estamos a conseguir construir a nação. Moçambique continua um país dividido. Em algum momento no tempo colonial estaria dividido entre o Zambeze e o norte do Zambeze, o sul do Zambeze. Foi dividido pelo Rio Save, agora está dividido em partidos políticos. O que o colega Ronguan dizia é verdade. É muito espantoso que num país como o nosso, tu não consigas encontrar um diretor-geral que é da oposição. Não vou dizer que seja da Renamo, que não seja da Frelimo. Um PCA que não seja da Frelimo. Um ministro que não seja da Frelimo. Um embaixador que não seja da Frelimo. Um diretor até de uma simples escola primária que não seja da Frelimo. Como é que você constrói uma nação dividindo os que podem ter estes privilégios ou ocupar esses cargos ou dar contribuições nestes cargos e isso seja determinado por ser ou não ser do partido Frelimo?
Portanto, nós, enquanto não tivermos a honestidade suficiente de dizer temos que corrigir isto, o país não pertence a Frelimo, portanto, quem deve participar na direção do partido não é a Frelimo. Isso estava na Constituição de 1975, em que a Frelimo é que dirigia o país. Neste momento, não é o Partido Frelimo dono do Estado moçambicano. O Partido Frelimo tem que está neste momento a governar o país, mas não deve, por causa disso, assumir a propriedade do Estado moçambicano. O Estado moçambicano pertence a todos nós. Se nós queremos criar a nação, é preciso começarmos a reconhecer que a nação é feita por pessoas da Frelimo, da Renamo, do MDM, do PDD e tantos outros partidos e aqueles que não fazem parte de nenhum partido. Portanto, esta é a questão de fundo que acho que os 45 anos deveriam nos ensinar os erros que cometemos e que, aparentemente, com este tipo de pensamento, vamos perpetuar ao assumir que só quem está filiado ao Partido Frelimo é que tem o privilégio de participar no desenvolvimento do nosso país. Muito bem, vamos terminar por aqui. Quer dizer, bom, eu não quero atribuir toda a responsabilidade da Renamo e à guerra dos 16 anos, mas é preciso reconhecer que esta guerra existiu e trouxe consequências nefásticas à nossa economia. Atenção, que eu não pretendo um país sem Renamo, mas eu pretendo um país como a Renamo que contribui para o crescimento do país. Não aquilo que estamos a assistir mesmo agora na Zona Centro. Ainda hoje houve ataque a uma transportadora privada. O que é esse transportador privado? O que é que este transportador privado tem a ver com aquilo que o Dr. Namoretti diz que as liberdades estão em causa? É preciso nós reconhecermos, e é uma questão que muitas vezes é trazida. Testemunhou aqui na semana passada e até se congratulou que de facto os homens da Renamo, os antigos competentes da Renamo, estão a ser desmobilizados. Todos eles estão nos seus acantonamentos a serem desmobilizados. Portanto, se vê alguma coisa que aconteceu na Zona Centro, dê um outro nome. Não são homens da Renamo. Os homens da Renamo estão a ser desmobilizados. Há uma questão que me entristece. Há uma questão que me entristece. Por exemplo, o MDM, a sociedade civil, não há uma única pessoa que foi reconhecida o seu esforço nesses 45 anos. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. O país, os conflitos que vocês estão a ter com a Renamo, estão a ter mas isso não é verdade. Há várias personalidades que já foram condecoradas nesse país. Nós, quando aprovamos a lei dos títulos honoríficos de condecorações, há religiosos, há acadêmicos, mas por políticos também conhecidos, porque nós também estamos a vamos marcar outra discussão. O ser de um partido político não é apenas o suficiente para ser condecorado. Nós sabemos que até o presidente do PIMO, o Yacoub Sidibé, faz parte da comissão. Vamos agendar então, eu acho que o colega Rongoane não pode se auto-excluir. O que acontece com o MDM auto-exclui-se e insta as pessoas a excluírem-se. Os moçambicanos sejam reconhecidos e respeitados e se diga, esse país é para todos. Muito bem. Vamos terminar por aqui com esta reflexão sobre o Moçambique, os 45 anos da independência, mas o mais importante, dos anos que vêm aí, vão ainda cimentar mais esta independência, aprendendo das lições do passado para construirmos um país melhor, sem dúvida. Terminamos por aqui, com a esperança então de que nos voltemos a encontrar no próximo domingo, no dia em que o Presidente da República decidiu então prorrogar o estado de emergência pela terceira vez, por mais 30 dias. Boa noite, até lá.